disse esses dias nos stories uma frase que gerou um incômodo enorme. Eu sei ser odiada. Eu entendo o choque, porque essa frase, ela parece arrogante, agressiva e até antipática, se a gente escuta rápido demais. Então deixa eu começar esse pit stop esclarecendo uma coisa importante. Saber ser odiada não é gostar de conflito, não é ser briguenta, não é provocar, não é se orgulhar de machucar ninguém. Quando eu falo sobre saber ser odiada, é sobre ter maturidade emocional suficiente para desagradar sem desmoronar. É quando a gente consegue sustentar uma decisão, mesmo quando ela quebra expectativas alheias. Quando a gente não permite que a rejeição do outro dite quem a gente é ou até onde a gente vai. E por que eu vou falar disso hoje? E isso muda tudo na vida e nos negócios. Mas antes de eu começar, curte esse vídeo se esse tema te atravessa em algum momento. Se inscreve no canal para acompanhar os próximos episódios. Ou me segue no Spotify para receber o aviso sempre que eu publicar um pit stop novo. Para quem está chegando agora, eu sou a Thaís Roque. E se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida, tanto na vida pessoal quanto profissional, é que não existe sucesso sustentável sem a capacidade de desagradar. Durante muito tempo, eu fui uma pessoa obcecada por aceitação. Eu era o tipo de pessoa que, se alguém me desse um bom dia torto, eu passava o resto do dia pensando, o que será que eu fiz? Eu buscava pistas, eu relia conversas de WhatsApp, eu tentava ajustar meu comportamento. Eu queria garantir que ninguém estivesse descontente comigo. E isso é muito mais comum do que parece, porque desde cedo a gente aprende que ser querida é uma virtude, que desagradar é falta de educação, que ser firme é ser grossa, que impor limites é ser difícil. Então a gente cresce tentando ser aceita. O problema é que quando a gente vive para agradar, a real é que a gente não vive. A gente administra expectativas. O medo de ser odiada é o medo de rejeição social. Durante milhares de anos, ser rejeitado significava um risco real de sobrevivência. E eu acho que o cérebro ainda carrega esse alarme. É por isso que as críticas doem tanto, os cancelamentos paralisam, o julgamento público parece ameaça existencial. O medo não é de errar, é de não pertencer. Quando alguém te odeia, o medo inconsciente é: eu vou ser excluída. Por isso que a gente se molda, se diminui, se adapta até desaparecer. Tudo mudou na minha vida no meu divórcio. Eu tinha me casado com uma pessoa que acreditava profundamente no para sempre. Ele literalmente tinha isso tatuado no corpo. Então, quando eu decidi me separar, aquilo foi tido como uma traição moral, não só por ele, mas por todo o entorno dele. Eu quebrei uma imagem de família perfeita que não estava feliz. A real era essa. E quando eu pedi o divórcio, eu virei a vilã. Aí vieram ataques, julgamentos, implicações jurídicas que me colocaram, ainda mais nesse lugar, mesmo eu estando no meu direito como mulher e como mãe. Mas deixa eu te contar uma coisa, defender os seus direitos não te faz vilã, te faz adulta. Durante um tempo eu vivi sabendo que pelo menos uma família inteira me odiava, todos os dias. E eu entendi uma coisa fundamental, eu vou ter que viver com isso. No começo doeu muito, eu não vou mentir, mas com o tempo algo inesperado aconteceu. Os ataques começaram a doer menos, não porque pararam, mas porque eu mudei. Eu percebi que o ódio não me matava, que a rejeição não me destruía e que o julgamento não definia quem eu era. E a partir daí, algo muito poderoso começou a acontecer. Existe uma verdade dura, mas libertadora no que eu vou te dizer. Toda mulher que se torna livre passa por algum tipo de rejeição. Quando você deixa de cumprir o papel que esperavam de você, o sistema reage. Tá bom, Thaís, mas o que isso tem a ver com a gente? Por que um assunto tão pessoal num podcast de carreira? Calma, meus amores. Pessoas que desafiam as normas costumam ser rejeitadas antes de serem reconhecidas. Depois de eu sobreviver ao ódio mais intenso de toda a minha vida, coisas menores pararam de me assustar. O medo não me paralisa mais. Eu aprendi, sendo odiada, a ser livre. E isso é essencial quando se é empreendedor. Porque pessoas que precisam ser aceitas o tempo todo, o que acontece? Elas ousam menos, elas criam menos, elas arriscam menos e elas inovam menos. Outra coisa que a gente precisa entender de uma vez por todas: criatividade e coragem caminham juntas. Não é coincidência que pessoas criativas incomodam. Criar algo novo é, por definição, quebrar padrão. E quebrar padrão gera resistência.
Empreendedoras que crescem de verdade aprendem a lidar com isso. Não que são frias, mas porque são emocionalmente maduras. Agradar demais não é só um traço de personalidade, é um risco estratégico. Por quê? No mundo profissional, principalmente no empreendedorismo, tentar ser aceita por todos tem um custo altíssimo. Se adia decisões, posicionamentos são diluídos, produtos viram genéricos, marcas não têm identidade, porque quando você tenta caber em todos os lugares, você ocupa lugar nenhum. O que as pesquisas mostram quando a gente fala de rejeição e liderança? Vamos olhar para o comportamento humano em ambientes de poder e influência. E líderes e empreendedores que promovem mudanças reais quase sempre passam por 3 fases: estranhamento, rejeição e reconhecimento, quando dá certo. O problema é que muita gente desiste na fase 2, de rejeição. Inovadores são frequentemente percebidos como desconfortáveis antes de serem vistos como visionários. Ou seja, o mesmo comportamento que gera rejeição é o que gera admiração. Só que isso só chega para quem sustenta o agora. A Brené Brown fala uma frase que eu amo, que você não pode viver uma vida corajosa e ser amada por todos. Porque coragem exige risco social. E quando você se posiciona, alguém vai discordar, vai se frustrar, vai projetar expectativas quebradas em você. Só que isso não te faz errada, te faz autêntica. O problema é que muitas pessoas confundem autenticidade com egoísmo, e não é a mesma coisa. Parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Desagradar não é ser cruel. Saber ser odiada não é provocar, não é agir sem empatia, não é desconsiderar o impacto das suas ações. Quando eu falo sobre saber ser odiada, é sobre sustentar limites, bancar decisões, aceitar que o outro pode sim se frustrar, não negociar valores para preservar o conforto. É maturidade, não brutalidade. Só que as monas sofrem com isso, né, monas? E bora ver por quê. Mulheres são socializadas para manter o clima agradável. Desde cedo a gente aprende que conflito é feio, firmeza é antipatia, ambição é exagero, liderança é ser mandona. Então, quando uma mulher se posiciona, ela não enfrenta só o conflito externo, ela enfrenta um conflito interno, porque a sensação de estar fazendo algo errado consome energia psíquica. Enquanto homens são incentivados a sustentar discordância, mulheres são incentivadas a suavizar. Resultado: mulheres brilhantes se autocensurando. Então, vamos trazer para o empreendedorismo, de forma muito prática. Empreendedoras que têm medo de desagradar precificam para agradar, flexibilizam demais contratos, aceitam clientes desalinhados, dizem sim quando querem dizer não. Isso gera desgaste emocional, margem menor, equipe confusa e posicionamento fraco. Com o tempo, ressentimento. Só que negócios, gente, eles não quebram por falta de dinheiro só. Eles também quebram por falta de coragem, principalmente coragem para sustentar escolhas difíceis. Eu quero falar também com vocês sobre criatividade, porque isso é central. Criar algo novo é sair da norma. Pesquisas em psicologia organizacional mostram que ideias verdadeiramente inovadoras, no início, são vistas como ameaçadoras ou fora do lugar. Por quê? Porque desafiam o conhecido. Se você precisa ser aceita para se sentir segura, você vai estar sempre repetindo fórmula, copiando o modelo, evitando risco, e isso mata a inovação. As empreendedoras criativas precisam aprender a tolerar o olhar torto. Eu acho que existe um marco invisível na vida adulta, que é o dia que você aprende que ninguém vai te dar autorização para ser quem você é. Quando você para de pedir permissão, você assume autoria. E a autoria sempre incomoda, principalmente quem preferia te ver previsível. Outra coisa é que o posicionamento, ele nasce da coragem de desagradar. Então, quando a gente fala de posicionamento, porque isso é chave, posicionamento não é estética, não é feed bonito, não é frase de efeito. Posicionamento é o que você defende, o que você não aceita, o tipo de cliente que você escolhe e o tipo de conversa que você sustenta. E toda escolha exclui alguém. As marcas fortes, elas são amadas por muitos e rejeitadas por outros. E isso é sinal de clareza, não é sinal de erro. Porque aqui entra um paradoxo que eu amo.
Quanto mais você tenta ser aceita por todos, menos você é escolhida pelas pessoas. Quando você se posiciona, você perde seguidores, mas você ganha relevância. Você perde aprovação genérica, mas você ganha conexão real. E conexão real vende, porque confiança nasce da clareza. Sabe o que vem depois do medo? A liberdade. Depois que você aprende a sobreviver à rejeição, algo muda profundamente. Você cria com mais ousadia, você decide com mais rapidez e você descansa melhor, porque a sua autoestima não está mais na mão dos outros. Você deixa de se perguntar: será que vão gostar? E começa a se perguntar: isso está alinhado com quem eu sou e com o que eu quero construir? Essa pergunta muda tudo. Eu digo que saber ser odiada é um músculo emocional. Isso não nasce pronto, é treino. Começa pequeno, dizendo não sem explicar. Vamos sustentar um limite desconfortável, não responder a todas as críticas, não se justificar o tempo inteiro. Com o tempo, o corpo aprende que desagradar não mata. E quando o corpo aprende, a mente relaxa. Porque existe uma verdade que pouca gente diz com honestidade. Quanto mais você cresce, mais você desagrada, mais visibilidade você gera, daí vem mais opinião, mais projeção, mais julgamento. Quem quer crescer precisa administrar isso sem se perder. O sucesso não cobra só trabalho, ele cobra estrutura emocional. Na minha aceleradora, no TR Circle, eu acompanho mulheres incríveis, competentes, inteligentes, e uma das viradas mais importantes que eu vejo acontecer é essa: parar de tentar agradar todo mundo. Quando isso acontece, a marca fica mais forte, a comunicação fica mais clara, as decisões ficam mais estratégicas, o negócio cresce com menos ruído, porque elas deixam de negociar identidade. Esse episódio não é sobre virar vilã, é sobre virar adulta. Saber ser odiada não te transforma numa vilã, te transforma numa mulher adulta. Uma mulher que sustenta suas escolhas, aguenta a frustração alheia, não terceiriza a autoestima, não implora pertencimento. Isso, gente, não te endurece, te estrutura. É importante você entender que viver tentando agradar é uma prisão elegante. Viver alinhada é libertador, mesmo quando dói. Porque quando você aprende a sustentar o desagrado, você ganha liberdade, ganha clareza e ganha potência. E isso muda a sua vida profissional. Caroneira, a grande mensagem de hoje é: você não precisa ser odiada por todos, mas você precisa aceitar que não vai ser amada por todos. E se você é empreendedora, focada no game, aplica para minha aceleradora de negócios, o TR Circle. O link do processo seletivo está no descritivo desse episódio e lá eu te ajudo a estruturar a sua empresa enquanto você aumenta seu faturamento. Se você convive com mulheres maravilhosas, como as participantes do TR, compartilhe esse vídeo com quem ainda acha que é necessário ser aceito para ter sucesso. Beijo grande.